Olá, bendito! Você já teve a sensação de que alguém estava lhe chamando? Você foi até lá e a pessoa disse que não chamou? Pois é, o menino Samuel viveu exatamente essa experiência. Naqueles dias, Deus quase não falava com o povo. Os líderes espirituais eram corruptos e o povo, de um modo geral, era duro de coração. Então, por que Deus falaria com eles? Tanto que a única palavra do Senhor que nós lemos nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel é a palavra de juízo trazida pelo profeta anônimo contra a família de Eli. Deus não falava com frequência e quando falava eram palavras de juízo. Mas Deus estava prestes a mudar aquela situação. Com o passar dos anos, Eli foi ficando cada vez mais idoso, foi ficando cego, até que um dia, antes do amanhecer, Deus chamou Samuel pela primeira vez. Ele devia ter mais ou menos uns 12 anos de idade. Deus o chamou e ele respondeu: "Estou aqui." Isso nos leva a acreditar que Deus falou com ele em voz audível. Veja que esta é uma bela maneira de responder ao chamado do Senhor. Não é que Deus não saiba onde nós estamos, mas nos lembra que estamos simplesmente diante dele como servos, sempre dispostos a perguntar o que ele quer que nós façamos. Uma das características de um servo fiel é ter ouvidos atentos e resposta imediata. Porém, Samuel nunca havia escutado a voz de Deus e não sabia quem estava chamando pelo seu nome. Por isso, ele levantou correndo e foi atender Eli, pensando que ele o havia chamado. Afinal, Eli estava ficando cego e poderia estar precisando de ajuda. Isso se repetiu 3 vezes, até que Eli percebeu que aquela voz insistente só podia ser a voz do Senhor chamando o menino. Então lhe disse que se a voz o chamasse outra vez, ele deveria responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo." Nós devemos cultivar a predisposição de ouvir a voz de Deus. O pregador pode falar, os nossos amigos podem falar, nossos professores podem falar, os digital influencers podem falar, mas as suas vozes não têm peso espiritual a menos que Deus fale através deles. Samuel respondeu ao Senhor conforme a orientação de Eli. Note que não era um sonho ou um estado de consciência alterada. Era Deus falando de forma audível com Samuel. Deus disse que iria realizar em Israel algo que faria tinir os ouvidos de todos os que ficassem sabendo. Essa expressão usada por Deus, tinir os ouvidos, é usada em outros 2 momentos na Bíblia como sinal de um julgamento muito severo que estava por vir. Deus disse a Samuel que já tinha avisado Eli, através do profeta anônimo, que traria juízo sobre a sua família. Eli conhecia a iniquidade dos seus filhos, tanto por sua própria observação, quanto pelos relatos do povo, mas especialmente porque Deus o fez saber através da mensagem do profeta anônimo. A responsabilidade de Eli de reprimir os seus filhos não era apenas porque ele era o pai deles, mas porque ele era o sumo sacerdote e seus filhos eram sacerdotes sob a sua supervisão. E a iniquidade deles tinha chegado a tal ponto que não tinha mais sacrifício ou oferta que pudesse perdoá-la. Isso significava que era tarde demais, havia passado a oportunidade de arrependimento, o julgamento já estava decretado por Deus. Provavelmente, o julgamento declarado pelo profeta anônimo no capítulo 2 era uma advertência, convidando Eli e os seus filhos ao arrependimento. Mas, como não houve arrependimento, Deus confirmou a palavra de julgamento por meio de Samuel. Depois de ouvir tudo aquilo da parte de Deus, Samuel ficou deitado até amanhecer o dia. Eu imagino que ele nem conseguiu dormir mais depois daquela experiência. Quando amanheceu, ele se levantou para começar a sua rotina diária no serviço no santuário, mas não comentou nada com Eli sobre o que Deus havia lhe dito. Eli, por sua vez, já tinha uma ideia do que Deus poderia ter dito a Samuel. E então, gentilmente, ele tomou a iniciativa de questionar, sabendo que seria difícil para Samuel contar tudo para ele. Mas ele pressionou Samuel até que Samuel contou tudo aquilo que o Senhor havia falado. É difícil saber se a resposta de Eli foi piedosa ou fatalista. Ele disse: "Ele é o Senhor,
que faça o que lhe parecer melhor. É fato que devemos sempre nos submeter à vara da correção de Deus, mas essa submissão não deve ser totalmente passiva. Ela também deve se mostrar ativa no arrependimento e em fazer o que se pode para voltar-se para Deus. Samuel cresceu, amadureceu física e espiritualmente e se estabeleceu como profeta, isto é, todas as profecias de Samuel se cumpriam e eram reconhecidas por toda a nação de Israel, de norte a sul, como profecias vindas da parte do Senhor. Lembrando que, desde os dias de Moisés, cerca de 400 anos antes do tempo de Samuel, até aquela data, não havia muitos profetas entre o povo de Israel e com certeza não havia nenhum grande profeta. Mas neste momento importante da história do seu povo, Deus levantou Samuel como o último juiz e o primeiro grande profeta de Israel. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver uma tragédia que aconteceu no meio do povo de Israel, que resultou na morte de 4 pessoas da mesma família, quase que ao mesmo tempo. Você acompanha os detalhes aqui comigo no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!